Você tem que ter um novo nascimento em Cristo. Parte 06, dia 2 de janeiro de 2026. Mas, então, novamente, estamos em união vital com Cristo. E supor que a nova natureza poderia morrer era imaginar que um membro de Cristo morreria, que um dedo, uma mão, um braço poderia apodrecer da pessoa de Jesus, que ele poderia ser mutilado e dividido. O apóstolo não diz, Cristo está dividido, e não estava escrito, nenhum osso dele será quebrado. E como isso seria verdade se fôssemos quebrados dele ou rolados de seu corpo? Meus irmãos, recebemos a seiva divina por meio de Cristo, o caule que a seiva divina nos mantém vivos. Mas o fato de estarmos unidos a Cristo preserva nossa vida. Porque eu vivo, vocês também viverão. A nova vida não pode morrer, porque Deus está empenhado em mantê-la viva. Eu dou às minhas ovelhas a vida eterna, e elas nunca perecerão, nem ninguém as arrancará da minha mão. Meu Pai que me deu é maior do que todos, e ninguém as arrancará da mão de meu Pai. E mais uma vez, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. E mais uma vez, aquele que crê em mim nunca terá fome e nunca terá sede. Assim podemos repetir inúmeras passagens onde a promessa divina envolve onipotência e sabedoria divina para a preservar nossa vida. Então vamos juntar tudo isso em um. Como um homem nascido da carne, morrerei. Como um novo homem nascido do Espírito, nunca morrerei. Vós, ó carne, a descendência da carne, verás a corrupção. Tu, ó Espírito, Espírito recém-criado, descendência do Senhor, corrupção nunca verás. Com a nossa gloriosa cabeça do pacto, podemos exclamar, não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Eu morrerei, mas nunca morrerei. Minha vida fugirá, mas nunca fugirá. Eu passarei e ainda permanecerei. Serei levado ao túmulo e, ainda assim, subindo, o túmulo nunca pode conter o Espírito vivificado. Oh, filhos de Deus, não conheço nenhum assunto que deva erguê-los mais profundamente do que este. Agora, deixe a natureza divina viver em você. Venha, largue o animal por um momento, largue a mera faculdade mental, deixe a centelha viva brilhar. Venha, deixe o elemento divino, a natureza recém-nascida que Deus lhe deu. Deixe isso agora falar e deixe sua voz ser louvada. Deixe o olhar para cima e deixe o respirar sua própria atmosfera. O céu de Deus, no qual em breve se alegrará. Ó Deus, nosso Pai, ajuda-nos a andar não segundo a carne, mas segundo o Espírito, visto que por ti mesmo fomos vivificados para uma vida imortal. 3. Agora chego ao último e talvez o ponto mais interessante de todos. A glória das duas naturezas é contraste. Toda natureza tem sua glória. Irmãos, olhe para o campo novamente. Não existe apenas a grama, mas existe a flor que é a glória do campo. Às vezes, muitos matizes coloridos enfeitam os pastos de beleza.
Agora, a flor pintada é a glória do campo verdejante. Ela cresce mais tarde que a grama e morre mais cedo, pois a grama cresce muito antes de a flor desabrochar. E, quando a flor está morta, o caule da grama ainda retém vitalidade. É precisamente assim conosco. Nossa natureza tem sua glória, mas essa glória não chega por anos. O bebê ainda não tem a glória da plena masculinidade. E quando essa glória chega, morre antes que a nossa natureza morra, pois os que olham pelas janelas escurecem, e como logo desaparece. Com que rapidez as bochechas ficam ocas, com que frequência a tez fica pálida, e os olhos brilhantes são ofuscados, e o rosto gracioso é arruinado. Uma parte também é da glória da carne, é força física. Ser um homem forte, ser uma mulher forte, ter os ossos bem definidos e os músculos bem definidos, ter um bom vigor muscular, não é pouca coisa. Muitos homens e mulheres se deliciam com as pernas de um homem ou de uma mulher com a força de seu braço. Bem como Deus o fez, ele é uma criatura maravilhosa, e seria errado não admirarmos a obra-prima de Deus. Mas quando chega tarde, chega a força muscular, aos dias da infância e aos dias da juventude, quando o homem forte ainda é fraco. E então, quando ele teve seu pequeno apogeu de força, como a estrutura robusta começa a balançar e cambalear, e os dentes podres e os cabelos brancos mostram que a morte começou a reivindicar o barro heróico, e logo tomará posse dele para si mesmo. A glória dele se desvanece. Para outros, a glória da carne é mais na mente. Eles têm eloquência, eles podem falar de forma a encantar os ouvidos da multidão. As abelhas da eloquência fizeram suas colmeias entre os lábios do orador, e o mel destila com cada palavra. Sim, mas quão tarde isso está vindo? Quantos anos antes que a criança fale articuladamente e antes que o jovem seja capaz de se expressar com coragem? E então, quanto tempo vai passar até que, resmungando por entre suas mandíbulas desdentadas, o pobre homem falaria as palavras da sabedoria, mas os lábios da idade negaram-lhe a expressão, ou que a glória seja a sabedoria. Há um homem cuja glória e seu poder magistral sobre os outros, ele pode prever e enxergar mais longe do que os outros homens. Ele pode combinar ofício por ofício. Ele é tão sábio que seus companheiros confiam nele. Esta é a glória da carne. Como demora a chegar? Da criança que vomita, que distância até o homem sábio. E então, quão rápido ele se foi. Amém. Tem continuação. Deus seja louvado nesta terra, hoje e sempre eternamente. Amém.